Jesus Cristo, o Salvador, Filho de Deus, o único, não tem igual. Ele é o único Deus que nos regenerou, nos fez de novo. Para isso, ele teve que nos atrair no seu corpo e nos incluir no seu corpo naquela morte, lá naquela cruz. Não é verdade que Jesus Cristo morreu sozinho naquela cruz entre dois ladrões. Não é verdade. A realidade e a verdade desse fato é que todos nós estávamos nele, no seu corpo. Assim como nós estávamos em Adão na desobediência. Agora nós estávamos em Jesus Cristo, que é o Filho obediente. E que nesse ato nós fomos identificados, porque até aí não éramos filhos. Agora, quando você crê, recebe o Evangelho de Jesus, você ouve e crê no Evangelho, você vê que você estava em Cristo, porque Jesus Cristo é o último Adão. Como nós estávamos no primeiro Adão, precisávamos nos encontrar no segundo. O primeiro Adão, ele é o primeiro homem. Então, com a desobediência dele, todos nós entramos no mesmo caminho de desobediência e crescemos no mesmo estado dele. Carnal significa morto, separado de Deus, nós estávamos. E no último Adão, ele também faz isso, que é Jesus, atrai todos para ser identificado como filho de Deus. João 12:32 diz que quando Jesus Cristo fosse posto entre os céus e a terra, atrairia a todos a si mesmo. E esse ato se deu quando ele estava na cruz. Ele não estava na terra nem no céu, mas estava entre os dois, lá no alto daquele madeiro. É ali que se deu a nossa atração, para que identificados fôssemos e mortos. Por que mortos? Porque estávamos mortos, separados dele. Agora, unido nele na morte, morremos. E na ressurreição, ressuscitamos. A ressurreição de Jesus é a nossa ressurreição. Paulo, quando escreve para os Efésios, ele diz isso. No capítulo 2, o versos 5 e 6, que nós estávamos mortos em nossos pecados e Jesus Cristo nos levou a morrer com ele e na ressurreição nos ressuscitou, juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo, lá no céu, e aqui ele em nós. Todo aquele que ouve o Evangelho recebe, desfruta desse benefício. E se eu não ouvir o Evangelho e não desfrutar, não há luz no final do dia da sua existência terrena. A única luz que você conhecerá é essa que nós estamos nesse momento, que é artificial. O sol, as estrelas, a lua. E nós precisamos da luz eterna, que é Jesus Cristo. Mas ele é uma pessoa. Então nós precisamos crer na nossa morte e na nossa ressurreição em Cristo, por meio do Evangelho. Eu sei, parece que as pessoas sabem alguma coisa de Deus porque elas dizem eu sei. Sabe o quê? Se você for em busca do que elas sabem, nada. Elas não sabem nada. Primeiro porque não acreditam. Ouviram falar, mas nem acreditaram no que ouviram falar e no que ouvem falar por aí. Não acreditam. E tem outra coisa maior ainda, muito maior. Muita gente nas igrejas, mas é muita gente nas igrejas que não sabe nada de Deus, nada, nem de Deus, nem de si, nem da escuridão eterna, nem do diabo, não sabe nada, nada mesmo.
Muita gente, porque o que convenceu essas pessoas é que é a igreja, o local que eles estão, é que é o interessante e que levará eles a Deus, e não é verdade. Quando eu for para a igreja, de alguma congregação, ouvir algum culto, participar de algum culto, eu devo saber o que estou fazendo e por que estou lá. Não estou lá, não devo estar lá simplesmente por estar, porque lá eu ouvi dizer que é a igreja de Deus e eu vou lá, mas eu não sei nada de Deus, eu não sei nada de mim, eu não acredito em nada, não sei o que é a luz verdadeira, não sei o que é as trevas, não sei o que é nada disso. Você pensa que é pouca gente que está nessa condição? Não é. Muita gente. É porque nesses dias que a gente está vivendo, essa frase calou muitas pessoas, emudeceu muitas pessoas, é uma mordaça. Eu sei, eu conheço, e a tradução da Bíblia em que pessoas traduziram, os homens traduziram, diz algumas coisas que as pessoas não compreendem, porque elas querem compreender carnalmente. Aí eu estou me falando daqueles que dizem que creem. Tem muitos que creem, mas dizem que creem, mas interpretam o que Deus diz, e aí passa a interpretação daquilo que dizem, daquilo que leram, e não a palavra na essência. E muita gente nem acredita. Muita gente que está na igreja, que a Bíblia é a palavra de Deus. Muita gente. E aí calou a gente, essa mordaça calou a gente. A gente, não, eu sei, eu conheço. E alguns lê o texto dizendo assim, não é preciso que o irmão ensine mais o irmão. Em que sentido não é preciso? Quando você lê a Bíblia, e se você lê em voz alta, a pessoa que ouve a palavra de Deus, e a palavra de Deus, se ela está lá dentro da tauba do coração de carne da pessoa e no intelecto, ela vai só esclarecendo, a pessoa vai compreendendo o que Deus está dizendo. Mas é preciso ler em voz alta, já que muitos não sabem ler e não querem ler. Mas o grande entrave, eu diria cisco no olho de muita gente, é que não lerem. E quando lerem o versículo, as pessoas não se apegam ao que o versículo diz, e sim o que a pessoa passa sobre o versículo, a interpretação que a pessoa dá àquele versículo. As pessoas se agarram e não o que ele leu. Porque se as pessoas invertissem e recebessem o que ele leu primeiramente para depois argumentar, seriam felizes. Porque a Bíblia diz, bem-aventurado é aquele homem em que Deus não imputa o pecado, em que seus pecados é coberto. Quando é isso? Quando eu creio. Quando eu ouvi o Evangelho e creio no que o Evangelho diz, que Jesus Cristo pagou, cobriu a minha dívida. Ele pagou, está pago. Então eu sou feliz. Se isso não for assim, muitos dos que estão na igreja, nas igrejas, diversas igrejas, muita gente. Se você ficar atento, você ouvirá pessoas que estão na igreja dizer que não sabe para onde vai, está para morrer de medo, está cheio de doença, está assombrado, com medo de morrer, porque não conhece nada. E vão para as igrejas todo domingo, todo sábado, dependendo lá do dia de reunião, de culto das igrejas que elas vão, que elas frequentam. É de entristecer
Porque é muita gente, muita mesmo, que não sabe nada do reino de Deus e de si mesmo e do inferno, não sabe nada disso.